gravada, tá? Qual o motivo dessa reunião? Essa reunião é uma reunião para a gente alinhar duas coisas, tá? Alinhar questões do Ser Goiás e alinhar as questões da nossa avaliação diagnóstica, né? Dar uma repassada aí nas orientações para a gente não ter problema nenhum amanhã. Então, olha só, a gente vai começar falando do Ser Goiás. Então, as escolas parciais, né, os coordenadores pedagógicos, eles tiveram uma atividade lá na Fundação Sagres. E lá na Fundação Sagres eles conheceram como é feito, produzido, enfim, essas aulas, né, que são transmitidas. E as atividades. Como isso é uma ação que envolve todas as escolas, daí eu falei, não, eu preciso chamar todas as escolas, as militares, os CEPIs, porque não é uma coisa de isso aqui é para parcial, isso aqui é para integral, isso aqui é para militar. Né? É uma ação de toda a secretaria. E quando a gente fala em orientações pedagógicas, é claro que cada segmento, né, tem as suas orientações e cada oferta é diferenciada. Então, o tempo integral tem uma forma de lidar com as coisas, né, uma metodologia própria, que é diferente das parciais, que é diferente das militares. Mas quando eu falo em orientações pedagógicas, elas são as mesmas, né? Então, o documento curricular é o mesmo para todas as escolas. Eu não tenho um documento curricular para cada uma. Quando eu penso em plataforma, né, o portal NetEscola é o portal da SEDUC, independente, né, da minha escola, o portal é o mesmo. Então, o Ser Goiás é uma ferramenta que precisa ser utilizada por todos, tá? Então, não existe, eu sou militar, não vou usar o Ser Goiás. Eu sou integral, eu não vou usar o Ser Goiás. Todos precisam utilizar o Ser Goiás. E aí é o seguinte, eu tenho lá no Ser Goiás eu tenho um link, tá? Eu e os outros assessores pedagógicos, onde a gente consegue, então, verificar, né, os acessos à plataforma. Então, semanalmente, a gente tem como ter relatórios de acesso. Eu não enviei, a minha ideia era enviar esses relatórios de acesso a vocês semanalmente para que vocês tivessem, então, uma visão do quantitativo de alunos e quais são esses alunos que estão acessando, né, as atividades e o rendimento deles. Só que o que acontece? A quantidade de pessoas acessando essa plataforma foi tão grande, sabe? Para não dizer ao contrário, que eu fiquei envergonhado de mandar isso, porque eu só tinha 6 escolas só que estavam utilizando o Ser Goiás, sendo que é uma tarefa de todos, inclusive no plano de ação de vocês, tem que constar lá na tarefinha utilização do NetEscola, utilização do Ser Goiás, tá? Então isso é para todo mundo, independente de eu ser militar, de eu ser parcial, de eu ser integral. Aqui, olha só, a gente lá, quando eu pego a plataforma e vou consultar, então aqui eu tenho uma visão de estado. Então, olha só, no estado de Goiás, no ensino fundamental, nós temos, então, na plataforma, 19.720 pessoas que acessaram, tá? Então, 19.720 de Goiás, do Goiás todo. E esses estudantes que acessaram a plataforma tiveram, né, um resultado de 4,94. Por quê? Porque lá dentro do Ser Goiás, o que é interessante os meninos entram lá, eu tenho aulas gravadas e essas aulas têm duração de 15 minutos, e depois aparece lá os quizzes, né? Então, eu tenho mais ou menos são 6 atividades, e essas atividades os meninos fazem, e quando eles fazem a atividade, já aparece o resultado para a gente. O menino já fica sabendo, você tirou 5, você tirou 6, enfim, aparece o resultado de nota. Isso para a gente é interessante, por quê? Porque isso é como se eu tivesse uma diagnóstica o tempo todo dentro da minha aula, porque eu tenho como mensurar, eu tenho como mapear esses estudantes, porque a plataforma me dá essa possibilidade. Só que a gente só consegue fazer isso se os estudantes acessarem de fato, né, a plataforma, porque aí um ou outro acessando não me dá esses dados, né?
para que eu possa fazer uma avaliação mais completa. E aqui a gente tem todas as regionais. E aí uma das coisas que eu fiquei assim triste é o seguinte, quem a gente tem mais acesso desses 19 mil estudantes é Trindade. Se a gente for comparar Trindade com Goiânia, né, é uma coisa assim bem, né? Goiânia cabe quantas Trindades dentro, né? Em termos de quantidade de pessoas, quantidade de estudantes. Então, Trindade tem 3.164 estudantes que acessaram a plataforma. Então, mais de 3.000 estudantes. E Goiânia, hein? E a média é 4,94. Essa média aqui é de todas as creches, todos os alunos, todos os estudantes que entraram na plataforma e fizeram atividade, eles obtiveram essa nota aqui, tá? Então, essa é uma média de todas as atividades que eles realizaram ali na plataforma. Quando a gente pega Goiânia, olha só, nós temos 559 acessos. Gente, 559 acessos, se eu pegar aí uma escola militar, é mais ou menos um turno da escola militar. Se eu pegar lá a escola grande, se eu pegar o Vila Boa é quase isso que tem lá no Vespertino. Então, assim, isso aí, ó, juntando, dá 2 escolinhas. Nós temos 116 unidades. Então, assim, esse resultado é muito ruim, sabe? E se a gente for parar para pensar nos investimentos que são realizados aí, né? É muito gasto, mas esse gasto é para quê? É para dar suporte às escolas. Quando a gente fala assim, em realizar plano de nivelamento, plano de retomada, recomposição de aprendizagens, né? Nós temos vários instrumentos para serem utilizados. E esse é um dos instrumentos. E lá nas escolas parciais foi orientado, isso não é sugestão, que o estudo, né, o estudo orientado das escolas parciais fosse utilizar as atividades do Ser Goiás. Isso não foi opção, é uma tarefa que tem que ser feita. Se todas as escolas parciais tivessem acessado às atividades, eu teria aí no mínimo 3.000, no mínimo, por baixo 3.000 estudantes aí. No mínimo eu estaria empatado com Trindade, assim, colocando assim, pouco aluno. Imagine todas essas escolas. Todas as escolas, eu só tenho 559 estudantes que fizeram atividade no portal. A média desses estudantes é de 5,84. Então, se a gente pegar lá a média do estado das atividades e a média dos estudantes que estão aqui, a gente está bem, assim, né? Mas aí, quem está fazendo essas atividades? Como eu posso fazer, né, essa análise, sendo que eu só tenho 559 estudantes? Tá? Então, está muito baixo. E a professora Fátima, ela orientou que fosse utilizado esse portal. É para ser utilizado, tá? Ah, não quero, não concordo. Não tem essa. A gente tem orientações que são da Secretaria da Educação. Nós, né, estamos jurisdicionados a ela. A secretaria que é nossa mantenedora. E quem já trabalhou em escola particular sabe que quando eu tenho uma mantenedora, se fala assim, você vai trabalhar 3 aulas, você vai trabalhar 3 aulas. Você vai trabalhar 5 aulas, tem o material, você vai ter que cumprir. Por que aqui na secretaria a gente não consegue fazer isso? Tá? Então, a gente precisa melhorar esses dados. E toda orientação semanal eu coloco lá o tempo todo. Olha, vamos utilizar o Ser Goiás, vamos utilizar o Portal Net Escola. Eu nem estou falando assim de utilizar o Portal Net Escola como um todo. Eu estou falando de utilizar o Ser Goiás que está lá dentro. Só para vocês terem como padrão aqui de comparação, né, para a gente pensar em números, nós temos no ensino fundamental em Goiânia 28.222 estudantes. Então, ensino fundamental, anos finais, iniciais, nós temos mais de 28.000 estudantes, sendo que, né, eu tenho aqui 11.701 que estão nas escolas parciais, eu tenho 8.337 estudantes que estão nas escolas integrais e eu tenho 4.681 que estão nas escolas militares. Então, olha só, o quantitativo que a gente tem é muito menino, para pouco acesso. Fazendo uma continha rápida, olha só,
de 28.222 estudantes para 559 acessos, dá, arredondando, 2% de participação de Goiânia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para cada um de nós, porque isso aqui são os resultados que aparecem quando tem a reunião do AGIR, por exemplo. E o próximo AGIR, né, que vai ser pedagógico, vão ser apresentados esses dados. Isso aqui está muito feio. Aí depois, quando a professora Fátima fala, ela fala com razão, porque está sendo feito investimento e não está sendo utilizado, né, esse material. Tem como a gente reverter essa situação? Tem, que é o objetivo dessa reunião, tá? É contar com vocês, meus parceiros, para que a gente possa reverter essa situação. A gente não pode ficar com um quadro desse, que é muito ruim. E a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos na capital, Goiânia. O nosso peso é maior, porque nós, capital, precisamos ser exemplo, né, para o Estado. Então, o exemplo tem que estar aqui, porque a gente é capital. A secretaria está aqui dentro, está ali, ó, na esquina. E, de repente, a gente não consegue mobilizar a capital. Então, é ruim isso. Aí, de repente, Trindade consegue mais que a gente. Se a gente pegar o quantitativo de estudantes da segunda fase lá de Trindade e fizer uma porcentagem, eles estão muito bem. Né? Garanto para vocês que estão mais de 2%. Então, a gente precisa, tá, nos mobilizar para melhorar esses resultados. Se você entrar lá no portal, lá dentro do Ser Goiás, foram postadas as aulas 1, 2, 3. Não foi postada ainda a aula 4. Por quê? Porque o acesso foi tão baixo que para que vai ser postada a aula 4? Então, a gente precisa superar esse desafio da aula 3 para ser liberado a aula 4, tá? E aí, olha só, a minha proposta para a gente reverter isso é fazermos uma maratona do Ser Goiás. Então, essa maratona ela vai acontecer em todas as escolas, tá? Independente de ser militar, de ser CEPI, de ser parcial, a gente vai fazer isso. Nós temos o quê? Nós temos amanhã e depois de amanhã. Nós temos 2 dias. Na verdade, depois dessa reunião, se alguém puder já começar, já esteja à vontade, né? Vocês estão no turno de vocês, então a gente já pode começar esse processo aí de mobilização. A ideia é o seguinte: todos os estudantes do Fundamental 2, nesses dias, acessar o portal Ser Goiás, tá? E aí, o que acontece? Eu pensei numa atividade por dia. Essa atividade de, né, vocês vão acessar, vocês vão orientar os meninos a fazer a atividade 3, tá? O que vai interessar para a gente agora é a atividade 3, porque é a atividade 3 que se refere, tá, às últimas aulas lá do DCGO-EF, tá? Lá do documento curricular, né? Então, são as últimas aulas. Os últimos objetos de conhecimento que os professores trabalharem em sala de aula está nessa aula. Então, a gente vai focar na aula 3. CEPI. O CEPI não tem que fazer um resgate agora, na orientação, resgate e recuperação? Aula 3, vai aproveitar a aula 3. E aula 3, eu tenho aula de todos os componentes. Eu tenho história, geografia, português, matemática. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma força-tarefa para os professores utilizarem essas aulas. A gente precisa de, pelo menos, tá, um acesso de cada estudante. No mínimo, um acesso a uma atividade. Então, por exemplo, se os meninos entrarem em língua portuguesa e todos fizerem lá atividade de língua portuguesa, eu já vou ter computado aquele quantitativo de estudante lá, tá? Que fez a atividade. Isso aqui que a gente vai fazer é uma força-tarefa para a gente melhorar esses resultados e a gente não ficar mal na fita. Depois a gente vai alinhar essas ações e elas precisam ser pontuais na escola. Então, quando chegar a atividade 4, a gente vai alinhar, a gente não vai deixar acontecer isso. A gente vai alinhar e vai trabalhar direitinho isso aí, tá? Porque não é difícil. Aí, quando alguém fala assim, olha, na minha escola faltou professor, tem pouco professor aqui, faltou licença, eu posso utilizar essas aulas ali para o estudante, porque são aulas gravadas de 15 minutos e depois um quiz.
e elas são referentes ao documento curricular. Então, eu não vou inventar nada. Os meninos vão avançando ali, eles não vão deixar de ter, né, aquelas habilidades desenvolvidas ali, tá? Então, a gente precisa de uma atividade. Aí alguém colocou assim, os alunos não estão conseguindo, né, o acesso. Daí, olha só, a gente pode pensar, então, em algumas formas, né, da gente trabalhar essa questão de assistir aula. Então, a primeira coisa, o formato 1 que eu coloquei aqui, o professor projeta a aula para a turma. Então, eu estou lá na sala, todas as escolas já têm uma projeção, né? Tenho acesso, então o que eu faço? Eu ligo lá o computador, projeto a aula para o estudante e o estudante assiste lá a aula. Se eu sou professor de ciência, projeto a aula de ciências. Sou professor de geografia, projeto a aula de geografia. Tá? Então, aí os estudantes têm acesso, porque aí ele não precisa utilizar o aparelho dele, cada um assistindo a aula. Eu projeto essa aula para todo mundo. Isso é possível? Super possível. Formato 2. Aí eu tenho lá a escola que todo mundo tem celular. Então, eu posso, por exemplo, numa turma, né, haja vista que eu só preciso do sinal. Ele não vai consumir os dados. Então, o estudante vai entrar, vai acessar, aí eu posso utilizar a Wi-Fi da escola ou ele pode utilizar, tá, o aparelho dele. Aí até alguém fala, nem todo mundo usa tem celular, mas isso é uma alternativa, tá? É a alternativa 2. Então, os estudantes vão assistir aula no celular. Às vezes eu tenho turma que todo mundo tem, ou eu posso pegar 2 alunos, eles assistem lá, né, em um aparelho celular. E a terceira maneira é os estudantes utilizarem os Chromebooks para assistir a aula. Então, ou eu projeto a aula para todo mundo, ou eu vou assistir a aula pelo celular, ou eu vou utilizar o Chromebook do laboratório, tá? Então, eu tenho 3 alternativas. Não é possível que nenhuma dessas alternativas dê certo. Aí, se você falar, olha, não consigo nenhuma dessas, então a gente precisa repensar nessa escola, né? Então, uma dessas alternativas, elas são totalmente possíveis. Você vai definir qual que te atende, como você vai ajustar isso na escola, tá? Então, a internet não comporta quantidade de acesso. Se eu tenho 8 salas, eu só vou usar 8 acessos, não é isso? Porque cada um vai projetar num computador lá, vai projetar numa tela, numa sala. Tem 8 salas, eu só preciso de 8 acessos, tá? E aí, olha só, eu tenho os keys. E aí, esses keys é que vão computar os estudantes lá dentro, tá? Então, cada vez que ele preenche lá e faz as questões, aí tem que fazer até o final, aí a gente consegue registro desses estudantes. E aí a gente pode pensar também em alguns formatos. O formato número 1, o estudante pode usar o celular, lembrando que ele só precisa do sinal, porque ele não vai consumir os dados. Aí o que eu posso fazer? Eu projeto a aula, todo mundo assistiu a aula, terminou a aula, agora vamos fazer a atividade? Aí o menino acessa no celular dele a atividade direta. Aí ele não vai na aula, ele vai na atividade e faz aquela atividade que foi direcionada para aquele momento. Aí ele pode usar o celular. Ou eu posso, né, levar o laboratório móvel para a sala de aula. Eu levo o laboratório móvel, aí alguém vai me falar, não, mas o sinal não dá. É muita gente acessando. Lembrando que é uma internet patrocinada, eu só preciso do sinal para entrar na página. Depois que eu entrei na página, aí, como é a internet patrocinada, eu consigo adentrar lá dentro. Eu não vou usar, pessoal, o aplicativo. Eu vou baixar, eu vou utilizar a página da internet para entrar. É possível? É. Por que eu digo isso? Porque eu estava no mutirão sábado e eu fui num outro mutirão passado e eu estou montando laboratório móvel. E tá dando tranquilo para a gente fazer isso, tá? Então eu falo coisas que eu consigo fazer. Aí alguém falou, né, o Johnny, depende da qualidade da rede. Concordo, mas a gente só precisa do sinal, Johnny. Eu só preciso do sinal para ter o acesso. Aí o que acontece? Eu tenho lá o laboratório móvel. Eu não consigo conectar todos os Chromebooks.
Então, eu conecto o número que dê para acessar. Então, eu consigo acessar, igual eu tive uma diretora que estava aqui comigo, ela me falou, olha, eu consigo acessar 10 Chromebook lá, funciona bem, mas que isso não funciona. O que que a gente faz então? A gente pega, monta 10 lá na sala, e aí 10 estudantes vão lá, preenche, depois mais 10 vai lá, preenche, até que a gente consiga todos os estudantes fazerem o preenchimento, tá? E o formato 3, né? A gente pode pensar também na escola organizar um espaço com esses Chromebooks, e aí vocês organizam os horários, e aí os meninos vão lá e respondem a atividade, faz um local fixo, porque sempre na escola tem um local onde a internet é melhor, e eu sei disso porque eu estava, tempos atrás, lá na gestão, lá do Instituto de Educação, lá as paredes eram muito espessas, o sinal era horrível, não passava, não conseguia passar pelas paredes. Então, o que eu fiz? Eu tinha um laboratório lá, e nesse laboratório funcionava. Então, eu posso pegar um ponto fixo, organizo esses Chromebooks e organizo as turmas. Então, o sétimo A vai lá e faz a atividade. Essas atividades, elas não são demoradas, são fáceis. No mutirão, os meninos que foram lá de fundamental, eu orientei eles e eles fizeram as atividades. Eles levaram uma faixa de quê? De 10 minutos para fazer a atividade, tá? Então, numa aula, dá para você levar, assim, vários grupos ali para fazer a atividade proposta. Haja vista que eu tenho amanhã e tenho depois de amanhã, tá? Se eu pegar pelo menos uma atividade lá, para esses meninos fazerem, a gente vai conseguir mudar esses dados aí que nós temos, tá? Então, eu tenho esses 3 formatos, que aí eu posso associar o formato lá de aula com esse formato aqui de atividade. E ainda tem o seguinte, eu sou professor de matemática, a atividade lá é de geometria. Então, eu posso dar uma aula de geometria, também não quero usar o vídeo, eu dou a aula de geometria e depois o menino vai lá e preenche e faz o quiz. Ele faz o quiz referente àquela aula que eu ministrei, tá? Aí eu só uso somente, né, para responder ao quiz. É outra alternativa também possível de se fazer. O que eu não posso fazer é não tentar. A gente precisa mudar esses dados, tá? Então, olha só é computado o estudante quando ele realiza totalmente a atividade. Então, eu peguei lá uma atividade de ciência sobre seres vivos, ele tem que responder as 6 questões do quiz. Se ele não responder as 6 questões do quiz e finalizar, não é computado, tá? Então, ele tem que fazer tudo. Não é só fazer uma, tchau, sair, pronto, não é computado. E aí, a nossa meta é 100% dos estudantes frequentes realizarem no mínimo uma tarefinha só, no mínimo, do bloco 3, tá? Então, lá onde aparece aula 3, é o foco nosso. Então, vocês vão pegar a aula 3, tá? E vão organizar. Então, eu sou professor de ciências, eu vou utilizar a aula 3. Eu sou professor de matemática, eu vou usar a aula 3. E lá tem a aula 3 para todas as séries, tá? E todos os componentes curriculares. Então, a gente vai ter até às 18 horas do dia 13/4, tá? Para a gente fazer essa força-tarefa. Depois disso, eu até negociei com a Superintendência de Ensino Fundamental, tá? Eles não vão apresentar esses dados ainda para a secretária. Falei, calma, segura um pouco, porque Goiânia aqui o povo trabalha, o povo é 10. É só a gente alinhar algumas coisas que você vai ver os resultados. Eu não sei se vocês se lembram, no ano passado, quando a gente tinha lá o simulado para fazer, e aí a gente tinha 20% de acesso. Aí, de repente, a gente se mobilizou, a gente conseguiu, assim, ó, rapidinho chegar em quase 90%. A gente consegue? Consegue, tá? E eu conto assim com cada um de vocês, tá? Para a gente mudar esse quadro, porque nós somos capazes. E eu acho assim que pelo trabalho que todo mundo desenvolve, sabe, que vocês desenvolvem aí na ponta, a gente merece ter, sabe, esse destaque, porque às vezes a gente faz, e no final das contas aí um acesso, ó, eles não estão alinhando, não estão fazendo, tá? Então assim, eu conto com vocês, tá?
para a gente